pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Se você gosta de livros, de filmes e séries e de resenha de cultura pop em geral, você está no lugar certo. Vou pedir que você deixe seu joinha, se inscreva no canal e se você conhece outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, que você compartilhe. Depois de um hiato de quase 6 meses, finalmente eu volto postando essa resenha do livro maravilhoso da Virginia Woolf, Três Guinéus, né? Gente, de lá pra cá aconteceu muita coisa, acho que é perceptível, o meu escritório ele mudou, eu me mudei também. O último vídeo que sai no canal era as leituras em andamentos que eu tinha, as leituras ali no mês do horror, que eu consegui ler e pretendo em algum momento trazer essas resenhas aqui pro canal, tá? Eu consegui ler o Magic Monstro, consegui ler Creepshow do Stephen King, que foi realmente uma das minhas melhores leituras ali no mês do horror. E de lá pra cá muita coisa aconteceu, eu não consegui postar o vídeo com maior frequência. Gente, para 2025 o formato do canal ele muda um pouco, a ideia era postar alguns vídeos de forma semanal, tinha alguns projetos que eu queria fazer, só que eu não sei se eu vou conseguir porque realmente eu tô sem tempo. Exemplo, tem um projeto que eu estou fazendo que é Os Miseráveis, que é a leitura desse calhamaço imenso. Tem um projeto também que eu quero colocar aqui no canal que é sobre contos, pelo menos trazer ou uma vez na semana, ou uma vez ao mês, algumas resenhas que falam sobre esse conto. E tem vários livros que eu separei. Eu tenho contos de fadas, de horror, tenho do Sherlock Holmes, então tem várias e várias coisas que eu quero trazer para o canal durante esse primeiro momento aí de 2025, esse primeiro semestre. Só me falta tempo. Mas vamos lá. Vamos falar então hoje sobre Três Guinéus da Virginia Woolf. Esse livro, eu estou lendo ele desde julho. Foi o livro, se eu não me engano, no mês de julho, do Clube da Tatiana Feltrin, sua biblioteca ano 1. Foi um livro denso, gente. É um livro que, ó, dá para vocês perceberem, é um livro que, na verdade, eu estudei. Eu estudei ele porque é um livro que você precisa ter bastante persistência. Foi uma leitura muito diferente da que eu estou acostumado a fazer. Eu nunca tinha lido um livro nesse formato. Primeiro contato com uma estrutura como essa, né? Virginia Woolf era conhecida por fazer vários experimentos na sua arte, na forma de escrever. Não acho que isso aqui seja o livro mais indicado para você conhecer a Virginia Woolf, né? O pessoal falou que talvez eu deveria ter começado ali pelos romances dela, então Miss Dalloway, Orlando, Ao Farol, são livros que são interessantes e que as pessoas falaram que seria talvez mais fácil de começar. Antes de a gente falar um pouquinho sobre esse livro, eu acho interessante a gente entender um pouco mais sobre Virginia, conhecer um pouco mais da biografia dela. Virginia Woolf nasce, na verdade não é Virginia, né? Na verdade se chama Adeline Virginia Stephan. Ela nasce no dia 25 de janeiro de 1882 em Londres, numa família de intelectuais, rodeada por cultura, por debates. Seu pai era crítico literário e historiador. Sua mãe era conhecida também ali pelas suas obras filantrópicas, né, pelas suas ações filantrópicas também. E ela sempre teve esse contato com a literatura, com a arte desde muito cedo, e isso vai influenciar muito na forma como ela vai escrever. Eu mais gostei da experiência de ler Virginia Woolf, apesar de ser complexo e denso ler os livros dela, pelo menos esse primeiro contato que eu tive, eu gostei muito da escrita, eu gostei muito da forma que ela escrevia, e é uma coisa que realmente te encanta, pelo menos na minha opinião. Uma coisa que também é interessante a gente saber da Virginia é que, infelizmente, durante a sua vida ela sofre traumas. O casamento, tanto do seu pai quanto da sua mãe, já era o segundo casamento. Quando eles têm Virginia Woolf, ambos já se casaram anteriormente. E isso faz que, após o nascimento de Virginia, tanto a mãe quanto o pai morem juntos, e nisso a gente vai ter ali a família sendo reunida, tanto a mãe de Virginia Woolf quanto o pai vão trazer seus filhos. E, infelizmente, Virginia Woolf é abusada pelo seu meio-irmão. E aí ela começa a entrar no processo depressivo e esse trauma vai acabar, né, sendo arrastado por toda a vida de Virginia Woolf. Virginia Woolf, por mais que ela tenha sido uma pessoa que tenha produzido muito e feito muita história, inclusive na questão do fluxo de consciência, né, vai sofrer
de uma depressão severa em vários períodos da sua vida, vai ser internada. Isso piora depois da perda da sua irmã, da perda da sua mãe. E, infelizmente, em 1941, cansada e exausta por tudo que ela tenha vivido, Virginia Woolf acaba com a sua vida, infelizmente. Uma coisa que é interessante é a gente colocar a perspectiva de saúde mental e principalmente de como as pessoas eram tratadas ali no século XIX. Antes ali do século XVIII, a gente tinha um processo de entender que a saúde mental não era vista da mesma forma que é vista hoje. Então, ali no século XVIII, a gente vai ter a loucura sendo vista como algo que é um animal. Então, a pessoa que sofria de algum transtorno mental ou de alguma outra questão que normalmente era diferente, era tida como alguém que não tinha racionalidade. Se você não tinha racionalidade, você, no caso, era uma pessoa que era tratada igual animal. A partir dali, mais ou menos, do século XIX, a gente também tem Michel Foucault debatendo sobre isso, falando que a loucura é uma produção da psiquiatria. Por quê? Porque quando o louco começa a ser estudado, a gente começa a ter um processo histórico mesmo e social de que tudo que é desviante entra dentro da loucura. E aí a gente não fala mais só de aspectos que vão pegar e fazer mal a uma pessoa, né? Então, se a gente tem uma pessoa que é tida como louca e ela vai oferecer um certo perigo à sociedade, ok. Naquele momento, como não se tinha base nem instrumentos para tratar essas pessoas, elas eram tidas como pessoas perigosas e eram tiradas de circulação e postas em determinado lugar para cuidado. Só que nesse período histórico, principalmente quando Michel Foucault fala, a gente vai ter um processo onde todas as pessoas que são tidas como diferentes, aí a gente tem pessoas como lésbicas, homossexuais, pessoas que eram desviantes, né, que tinham uma personalidade mais forte ou que não iriam pegar e se entregar ao que estava sendo pedido. Então, o que a gente tem ali mais ou menos no século XIX é que tudo que era tido ou falado que era diferente de loucura. A gente tem ali, a partir do século XIX, Freud também como um grande pesquisador da psicologia e da psique humana, e aí, mais ou menos no finalzinho do século XIX, a gente tem um interesse em identificar essa loucura e saber se esse louco ele está fingindo ou não, e é aí que começa o trabalho de Freud. Uma coisa que eu vi também na biografia dela é que tem uma grande suspeita de que Virginia Woolf sofria de transtorno bipolar. Se hoje ainda é uma questão que é complexa de se entender o desenvolvimento e também de manejo, imagina ali naquele momento, né? Falando um pouquinho sobre a obra de hoje, falando sobre Três Guiné de Virginia Woolf, a primeira coisa que a gente precisa entender é que esse é um livro que ele é denso, como eu falei ali no início do vídeo. É um livro que é complexo, sim, e na própria orelha do livro já vem dizendo isso. Ó, olha o que diz aqui na orelha. Três Guinéas é um longo e complexo ensaio, mas não se trata de um ensaio comum. Em primeiro lugar, ele assume o formato de uma carta escrita por uma missivista fictícia e endereçada a um destinatário também fictício. Depois, trata-se de uma carta muito peculiar, dividida em 3 capítulos, com mais de 100 notas ao final, além de 2 notas de rodapé. Para terminar, a carta-livro inclui 5 fotos, não legendadas, mas listadas no início sob o título de ilustração, identificadas com descrições genéricas. Então, aqui na própria definição do que seria esse livro, a gente tem uma definição de que isso é um ensaio fictício, sabe, em 1938, é um livro onde ele tem essa estrutura complexa e tem nessa edição que eu tenho aqui tem um pós-fácil que é bem incrível, que é bem interessante, tá? E esse livro é um ensaio. E ele começa com a seguinte pergunta: como, na opinião dela, a guerra iminente poderia ser, no caso ali, impedida, né? Interessante a gente saber que, como esse livro foi escrito em 1938, ali naquele primeiro momento a gente já tinha a Segunda Guerra, então já se tinha uma tensão ali muito grande sobre os países, e principalmente uma preocupação com essa Segunda Guerra. Então a gente já tinha ali muita coisa acontecendo. Nisso, que ela recebe essa carta e ela recebe essa seguinte pergunta, né, de como uma mulher, em 1938, poderia opinar sobre a guerra,
ela vai desenvolver todos os outros 3 capítulos a partir dessa pergunta. Bom, a primeira problemática que eu consigo ver sobre isso é a definição que ela faz das mulheres. Nesse primeiro momento, ela vai pegar, definir, delimitar de uma certa forma o tipo de mulher que ela vai se espelhar para responder, tá bom? Quando ela vai responder essa pergunta, ela começa falando do abismo que existe entre um homem e uma mulher, principalmente pela questão histórica e pela questão de poder que se tem sobre isso, né? O homem sempre teve acesso ao poder, a conhecimento, a privilégios e as mulheres não. E aí, para responder e para desenvolver toda essa diferença, ela vai delimitar aqui um grupo de mulheres que ela vai chamar como filha dos homens instruídos. Por que para mim essa é a primeira problemática? Porque olha a definição que ela faz dessas mulheres e em certos momentos ela vai super generalizar como se todas as mulheres passassem pelos mesmos problemas. Aqui na página na página 10. Na página 10 ela fala a seguinte questão quando ela define o grupo de mulheres. É aqui que surge a primeira dificuldade de comunicação entre nós. Indiquemos rapidamente a razão. Nós dois viemos do grupo, que nesta época é híbrida, na qual, embora a descendência seja mista, as classes ainda permanecem fixas, e conveniente chamar de classe instruída. Quando nos encontramos pessoalmente, falamos com o mesmo sotaque, usamos os talheres da mesma maneira, esperamos que as criadas preparem o jantar e lavem a louça depois, e durante o jantar podemos conversar sem muita dificuldade sobre a política e as pessoas, a guerra e a paz, o barbarismo e a civilização. Questões todas, na verdade, sugeridas por sua carta, que é aquela carta que eu falei para vocês, que ele fala, né, como que, na opinião dela, poderia se evitar a guerra. Além disso, ganhamos ambos a vida com o nosso trabalho. Mas esses 3 pontos assinalam um princípio, um abismo tão profundamente cavado entre nós que por mais de 3 anos tenho estado aqui sentada, do meu lado, me perguntando se vale a pena tentar falar com o outro lado. E aqui ela começa a dissertar sobre isso. Bom, é notório que a Virginia Woolf, quando ela delimita esse tipo de classe, ela acaba excluindo outras mulheres. Não vejo a questão de delimitar como errado. Quando você vai fazer um trabalho onde você precisa expressar uma certa opinião, ou um certo convívio, ou uma certa realidade, é normal que isso aconteça. Só que se ela se atesse apenas a essa realidade e deixasse isso especificado durante o livro, eu acho que seria interessante. Só que não, vai ter muitos momentos aqui que ela vai super generalizar. Então ela vai achar que todas as mulheres vão passar pelo mesmo problema. Só que quando a gente pega um outro livro, que é até mesmo em tom ficcional, mas que retrata uma realidade que se tinha nessa mesma época, e aí a gente pode colocar como exemplo só o Tempo de Irá, do Jeffrey Rush, a gente vê quais são as mazelas que se tinha nessa época e nesse período principalmente, né, para as mães que viam seus filhos voltando para a guerra e também mulheres que estavam ainda se recuperando da Primeira Guerra. Então, quando a gente para olhar esse processo muito mais claro e a gente vê outras realidades, e principalmente outras realidades de outras mulheres, a gente vê que muito do que a Virginia Woolf vai colocar aqui, que eu não acho que seja errado, não é uma realidade que seria de todas as mulheres. E eu acho que nesse momento, num período entre guerras, onde muitas pessoas não tinham que comer devido ainda à Primeira Guerra Mundial, não teriam todas essas preocupações. Mas no período que esse livro foi escrito, eu acho que teria sim outras coisas que elas gostariam de reivindicar. Bom, a Virginia Woolf ela vai nos apresentar durante esse primeiro capítulo o motivo que ela acha que a guerra é inerente ao homem. Então, a primeira coisa que ela vai dizer nessa carta é que a guerra está ligada estritamente ao desejo de glória dos homens. Coisa que eu acho interessante, mais uma vez, porque Virginia Woolf ela desenvolve através de documentos históricos, de biografias, e de meio que um dossiê explicando que os homens sempre tiveram essa ideia de glória na guerra, né? De ser visto como um super-herói, de que a guerra era algo que trazia uma questão eterna, né? Uma marca da pessoa na história.
ok, a gente entende que durante muito tempo só os homens tiveram acesso ao poder e a maioria das guerras realmente foram ditadas por homens. Mas se a gente pensa no significado da guerra e no que a guerra utiliza como base para se fazer como realidade, que é o desejo das pessoas, o desejo do poder, o argumento de que essas pessoas são salvações e tal, eu acho que isso não é algo inerente somente ao homem. Também as mulheres poderiam, se tivesse talvez as mesmas oportunidades, esse mesmo desejo. Aliás, a gente teve durante a Segunda Guerra Mundial mulheres que pegaram essa filosofia mesmo do Hitler e colocaram para si. Então, um filme que fala muito sobre isso, a gente tem um espelho também muito sobre isso, é a Zona de Interesse. Que no filme a gente vê a mulher, né, do cara literalmente apaixonada por aquela vida. Né? Então, ela recebia roupas que eram de judias e tal, e ela em nenhum momento pegava e questionava isso. Então, as atrocidades que um ser humano pode pegar e fazer, e a banalidade do que realmente está acontecendo, é mais uma questão inerente ao ser humano, e não talvez a um gênero. E uma coisa que é interessante é que em vários pontos desse livro aqui, vários capítulos, ela vai falar sobre isso. Ela vai falar que o homem e a mulher não têm tantas diferenças e que eles têm a mesma capacidade psicológica para fazer vários trabalhos. E eu acho que, inclusive, uma guerra. Então, esse primeiro capítulo, quando ela traz esse argumento, eu acho que é uma problemática. Claro que ela traz fatos históricos que são bem interessantes e faz você pensar, mas eu acho que ela se perde um pouco nesse argumento. No segundo capítulo, ela fala sobre as profissões e as mulheres, a educação também das mulheres. Eu acho interessante o recorte que ela fala sobre como as mulheres tiveram que lutar durante muito tempo para poder estudar, para poder ter suas profissões, e que tem fatos que desde 1938 e de antes que acontecia, que acontece até hoje, que é a questão dos salários, né? Então as mulheres sempre receberam muito menos, e isso é uma coisa que a gente consegue perceber que se mantém, infelizmente, até o nosso presente momento. Nesse segundo capítulo, ela desenvolve também a ideia de que o casamento seria ali naquele primeiro momento, ali no século XIX e tal, o único a única profissão, na verdade, que as mulheres poderiam ter e que poderiam, de uma certa forma, dominar e exercer da melhor maneira, sem nenhum preconceito, né? Mais uma vez, ela começa com algumas digressões que são interessantes, mas a maioria dessas digressões acabam ficando ali no achismo. Eu sinto que nesse livro a gente tem aqui um recorte histórico muito interessante, dados muito legais e questões que faz você pensar assim como as mulheres sofreram durante muito tempo e de como elas tiveram que lutar por esses direitos, mas ao mesmo tempo eu vejo muito desse pessoal dela. Eu vejo ela trazendo esse tom de que ela estava ressentida. Então eu vejo ali um tom de ressentimento muito grande no texto da Virgínia, quando ela fala um pouco mais dessa opinião dela, dos fatos históricos e principalmente do momento que ela vai super generalizar várias situações. No último capítulo, que seria ali o capítulo 3, ela vai falar sobre a liberdade de expressão e também da cultura, e também vai falar sobre a igreja, de como essa igreja também vai reger durante muitos momentos, de uma certa forma, uma opressão às mulheres. Eu acho que de todos os capítulos, esse é o capítulo que ela mais perde a mão. É o capítulo que fica mais perdido, com mais digressões, e eu realmente não sei se eu consegui entender todo o amarrado que era para ser entendido no último capítulo. Imaginando que seria ali o último capítulo, eu imaginei que talvez ela conseguisse ser um pouco mais objetiva, ou deixar em aberto a resposta que ela daria para essa pergunta, ou tentar pelo menos expressar o que ela acharia interessante para que fosse feito naquela época. Não fica muito visível isso no texto, eu acho que fica muito, como eu falei, confuso. No final, aqui, eu acho que a resposta que ela dá não é uma resposta que talvez seria interessante para aquele momento. Eu acho que ela poderia ter desenvolvido de uma forma totalmente diferente. E eu acho que o final desse livro aqui, não falo do que é decepcionante, mas eu falo que é um final que eu esperava um pouco mais.
por tudo que foi construído, por todos os fatos que foram colocados aqui. O que significa Três Guinéus, né? Então, o que é essa leitura? Primeiro, a definição de Três Guinéus, na verdade, do que seria um guinéu. Aqui nas notas do autor, ele fala sobre o significado de guinéu. Guinéu, do título, é o nome de uma moeda de ouro, cunhada pela última vez em 1813. Na época que Virgínia escreveu Três Guinéus, embora não existisse mais a moeda, ele ainda era utilizado para pagar certas contas com cheque, tais como consultas médicas ou contribuições periódicas a algum tipo de associação. Era também o pagamento feito a outros profissionais liberais, como advogado. E aí a gente tem que lembrar que no início, no capítulo 1, quando ela vai responder essa carta, ela imagina que está respondendo essa carta para um advogado, tá? Por exemplo, né, a narradora fará referência à quantia supostamente recebida pelo destinatário da sua carta por ocasião do seu primeiro processo no tribunal, seu primeiro guinéu. É possível ver no uso da palavra guinéus no título e ao longo do livro uma alusão ao imperialismo britânico e, em particular, à exploração das riquezas naturais da África e a escravização de seus povos. Bom, eu não sei muito de questões históricas, mas eu não vi muito isso sendo desenvolvido aqui. Não sei se alguém já leu e se poderia comentar sobre isso. Então, é um livro que é interessante pelo formato que ele tem. Eu acho que uma leitura nunca me desafiou tanto como essa. Não tenho outros livros que eu tenha lido da Virginia Woolf, mas é uma autora que eu quero ler. Eu já comprei Orlando, eu já comprei Alfarol, ganhei Miss Dalloway também. Então são livros, sim, que eu pretendo ler em algum momento, mas foi uma leitura bem interessante. Eu acho que o que Virginia quis fazer aqui foi manifesto. De uma certa forma, mostrar o seu ressentimento, mostrar o que talvez ela tenha passado com toda a sua história, mas eu acho que sim, é um livro que vale a pena você pegar e ler. Se você quer um desafio, se você quer um experimento novo de leitura, eu acho que vale muito a pena. Agora, não acho que seria uma leitura válida se você quer uma leitura rápida ou se você quer uma leitura que você vai sentar, sei lá, numa semana e você vai ler. É uma leitura para você ler com calma, devagar e lendo as notas de rodapé e todo o material de apoio. Bom, pessoal, esse é o vídeo de Virginia Woolf, Três Guinéus. Agradeço a todo mundo que tenha ficado até esse momento. Vou pedir que você comente o que você achou dessa resenha, se você tem sugestões para outros vídeos, para talvez outros projetos que eu possa colocar no canal, e que você tenha uma ótima semana.